Em Roma, Shen Xinhua e seu tio Wang tiveram problemas com seu restaurante por causa de um chefe da máfia que queria sua propriedade. Quando Shen se recusa a vender, o chefe da máfia envia gangsters para assustar os clientes, apelando para um tio em Hong Kong. A pessoa que o desapontado Shen encontra no aeroporto é Tang Lung, um artista marcial que parece estranho e deslocado nesta cidade estrangeira. Em pouco tempo, bandidos aparecem no restaurante e perseguem os clientes enquanto Tang está no banheiro. Irritado com o tempo ruim de Tang, a equipe questiona sua habilidade e a utilidade de seu estilo. Mais tarde, os gangsters voltam para perseguir mais clientes, mas desta vez Tang derrota sozinho os bandidos. Embora Wang os avise que os gangsters irão agora procurar vingança esta vitória pode piorar a situação. Não fiquei muito impressionado com The Way of the Dragon, originalmente chamado de The Return of the Dragon internacionalmente porque foi lançado depois de Enter the Dragon fora da Ásia, quando o vi pela primeira vez, embora muito disso possa ser devido ao fato de que o vídeo do Reino Unido teve cerca de 6 minutos de sua ação de artes marciais removidos. Qualquer caso, embora eu provavelmente ainda permaneça em Enter the Dragon com mais frequência para fins de entretenimento, The Way of the Dragon, um filme que inspirou Roadhouse, Rumble in the Bronx e muitos outros, cresceu em minha avaliação com sucessivas exibições e eu agora acho que pode ser o melhor trabalho de Bruce Lee, mesmo que não tenha nada perto do brilho de uma produção de Hollywood. É certamente sua ideia mais pessoal e até filosófica, as ideias pouco ortodoxas de Lee pelo menos por enquanto sobre as artes marciais sendo apresentadas com força e clareza. Como um filme é inegavelmente um pouco estranho, sendo basicamente uma comédia do tipo peixe fora d'água, durante grande parte do primeiro terço e Lee não tem medo de que seu personagem pareça um pateta, enquanto o artifício de ter o inglês sendo substituído pelo italiano exige algum acostumar-se, embora fiel à forma, o filme fica mais sombrio à medida que avança e este nem quer que você torça no final, em vez disso adota um tom de pungência contida. Claro que as lutas são fabulosas. Muitos telespectadores modernos podem achá-los um pouco lentos e simplistas, mas isso é porque eles enfatizam a habilidade pura e mortal, sem brincadeiras. Lee tinha a intenção de desempenhar o papel principal em Louis Slaughter em São Francisco, que foi feito sem ele, mas não foi lançado até 1981, mas queria ser rodado pelo escritor/diretor de The Big Boss e Fist of Fury com quem ele discutia constantemente, e para fazer mais de suas próprias coisas, dirigindo, escrevendo, coproduzindo e coreografando seu próximo filme, que foi originalmente chamado Enter the Dragon até que Lee decidiu salvar o nome de seu filme americano de fuga. Ele queria que Joy Lewis interpretasse Colt, mas eles brigaram, então Lee recrutou seu parceiro de treinamento frequente Chuck Norris, além dos alunos Bob Wall e Wang Insik. Lee ainda estava sendo desafiado e um cara se gabou em um jornal italiano que estava realmente cansado de todas essas brigas, que geralmente duravam apenas 1 ou 2 segundos. Estava com medo dele. Lee o feriu gravemente em 1 segundo e pagou para que ele fosse curado no Japão. Este foi o primeiro filme de Hong Kong parcialmente rodado no Ocidente, embora a maioria do elenco e da equipe não tivesse passaportes ou vistos de trabalho, o que significava que eles só poderiam trabalhar em Roma por no máximo 3 semanas, enquanto as filmagens em torno do Coliseu eram proibidas, então as poucas cenas filmadas lá foram rapidamente filmadas sem o conhecimento das autoridades. Este foi ainda mais bem sucedido, mas se tornou o mais mutilado dos filmes de Lee. A versão americana, cortada em 4 minutos, removeu parte do material cômico inicial, a maioria dos pedaços descritos no próximo parágrafo, enquanto a versão britânica cortou pedaços de cada luta, perdendo 4 minutos, que se tornaram 6 quando o vídeo perdia a filmagem do Nunchaku também. Lee pretendia refazê-lo ambientado em São Francisco para o mercado dos Estados Unidos. Depois dos melhores títulos de qualquer filme de Lee, um dragão dourado e remadores de madeira remando em um mar azul com linhas brancas à maneira de uma velha pintura chinesa, abrimos com um close-up do rosto do nosso herói, que é bastante demorado até a câmera se afasta para revelar-o esperando por alguém no aeroporto de Roma e algumas pessoas olhando para ele sem motivo aparente, exceto para nos dar uma sensação de como Tang, um cara das favelas de Hong Kong, deve se sentir nesta cidade vibrante. As próximas cenas são bastante engraçadas e nos fazem pensar.
se Lee teria ido ainda mais para a comédia em filmes posteriores, às custas das artes marciais, se ele tivesse vivido mais de 33 anos. Tang tenta dizer a um garoto que está com fome, mas o assusta fora, pede a comida errada em um restaurante e é acidentalmente pego por uma prostituta. Ele até se desculpa com o bandido por esbarrar nele enquanto saía do banheiro do restaurante e ele nem sabe como funcionam os banheiros modernos, sem perceber o que acabou de acontecer em outro lugar. A ingenuidade de seu personagem talvez seja exagerada, mas Lee interpreta essa coisa de peixe fora d'água tão bem. Tal como acontece com os personagens anteriores de Lee, Tang certamente não é perfeito. Ele tem uma visão estreita e até um pouco narcisista, e tem pouco respeito pela história e nem pelos espaços abertos. Nossa favela está cheia desses destroços, diz ele a Shen olhando algumas ruínas romanas e, ao se encontrar em um parque, um lugar tão grande é um desperdício. Em Hong Kong eu construiria um arranha-céu e cobraria o aluguel. Shen inicialmente pensa que é apenas um caipira do campo, mas então claramente se apaixona por esse cara. Seu meio sorriso durante a primeira luta de Tang é adorável, mas ele é muito ignorante ou muito reservado para responder. Demora cerca de meia hora antes de Shen entrar em ação, e temos duas ocasiões em que pensamos que veremos algo, mas não vemos. As lutas iniciais têm toques mais cômicos do que antes. Esses bandidos carecem até mesmo da ameaça dos idiotas em O Grande Chefe frequentemente se comportam de maneira estúpida. Um deles até pega um nunchuku e se dá um soco no rosto com ele, embora seja dublê de Lee. A cena do nunchuku ainda é surpreendente de se assistir. Também o vemos fazer muito mais aquecimentos. O tom fica gradualmente mais sério conforme as apostas aumentam e os vilões trazem alguns lutadores do exterior para destruir Shen, além de uma reviravolta realmente surpreendente envolvendo um personagem que eu costumava considerar desnecessário, mas realmente adiciona um elemento de futilidade às coisas que são consistentes com os dois filmes anteriores. Talvez devêssemos ceder algumas vezes. Talvez o vilão secreto tenha razão. Depois que Shen derrotou ou matou seus oponentes, temos um raro exemplo de dublagem em inglês que tem mais significado do que o idioma original, pelo menos como legendado. As legendas na versão cantonesa leem a última linha do diálogo como: neste mundo de armas e facas, Tang Lung é respeitado onde quer que vá, o que é bom, mas eu prefiro muito mais a versão em inglês da linha que é: neste mundo de armas e facas, onde quer que Tang Lung vá, ele sempre viajará sozinho. Este último aumenta a sensação de tristeza ao final do filme sem exagerar. Lee costumava gostar de se mostrar limpando o chão com seus oponentes, e as brigas de Lee com os alunos Wang Insik e Bob Wall são talvez um tanto unilaterais, já que Shen nunca parece estar em perigo. Mas o duelo de Colosseum com Chuck Norris, às vezes intercalado com tiros dos gatos locais, continua sendo uma luta para estudar. Parece ser uma decepção para alguns, com Colt tendo apenas a vantagem no primeiro terço, e não há nada de chamativo nisso. É tudo brutalidade obstinada onde você sente cada chute e soco. Lee enfatiza a importância da paciência. Depois que Tang começa a pular, ele adota uma atitude amplamente defensiva e, em seguida, desgasta Chuck esquivando-se de seus ataques e chutando a parte inferior das pernas. E apresenta talvez a ideia mais importante de sua JIT. Cune do marcial arte, para não ficar preso a um estilo de luta, embora quando Lee fala sobre a importância da adaptação, ele provavelmente esteja se referindo da mesma forma à vida em geral. E é interessante que o personagem de Lee aqui trate seu oponente com respeito. Ele finalmente consegue atordoar seu braço direito e perna esquerda, mas ele continua vindo, e Tang lamentavelmente tem de matá-lo. Em seguida, ele cobre o corpo com a camisa, coloca a faixa preta sobre ele, faz uma oração silenciosa e depois visita seu túmulo no cemitério. Bem, presumo que seja dele, pode ser um dos garçons mortos. O real estilo ocidental criado para a luta é quase tão memorável como Tang procura seu oponente por todo o Colosseum enquanto a voz distorcida de Aken o provoca. A propósito, personagem de Aken é o estereótipo gay mais nojento que você pode encontrar, embora ele seja tão ridiculamente exagerado que eu não posso levar isso a sério. No geral, Lee se sai muito bem como diretor. Há uma cena de suspense muito bem tratada em que um atirador mira em Tang e Shen enquanto os sons de fogos de artifício próximos ficam mais altos e assustam Shen. Lee foi o primeiro diretor de
Hong Kong haver rachas em cores para que ele pudesse combinar as filmagens do estúdio e da locação e é surpreendentemente bem feito, basta verificar a projeção de fundo de parte do Coliseu Real durante a luta final, é quase perfeito. Nora Miao é simplesmente maravilhosa neste filme, pois sua personagem vai da decepção à incredulidade e ao amor não correspondido. É uma pena que ela nunca se tornou a grande estrela que merecia ser. Norris tem uma introdução divertida em que sua virilha entra na câmera. Uma decepção é a trilha de Joseph Cole. Seu tema principal é bom e até funciona bem como uma música de comédia, mas pouco mais é memorável e ele até recorre a trechos da trilha de Ennio Morricone e Once Upon a Time in the West às vezes, embora deste tipo coisa era comum nos filmes de Hong Kong da época. No geral, no entanto, é realmente muito triste assistir a este filme porque mostra muitos sinais do que Lee poderia ter feito, as sementes de outros florescimentos mais diversos de seu talento.